testemunho de como fui liberta por Jesus Cristo está nos LPs, volume 1, que diz do convento até a magia negra, e no volume 2, que diz da magia negra para o Evangelho. Contudo, quando Jesus me libertou da feitiçaria, comecei a estudar e preparar-me para fazer a obra do Senhor. E numa madrugada, Deus me falou que iria me levar para a África, a pregar a sua palavra e a mostrar o seu poder para aquele povo. A princípio eu fiquei muito assustada, pois eu sabia que na África a feitiçaria era muito forte, era um lugar de total magia. Contudo, Deus começou a mostrar a carência espiritual daquele povo. E como eu vivi muito tempo aprendendo com feiticeiros africanos aqui no Brasil, os seus rituais da magia negra, da quimbanda, até mesmo de cultos voodoo, eu comecei a criar amor por aquelas vidas e a ver que eles também precisavam do plano da salvação em Jesus Cristo. Pois eu, sendo conhecedora da libertação em Jesus, e aquele povo, eles não conheciam a libertação. E aí Deus começou a falar e eu fui me preparando. E me preparei durante 5 anos para ir até a África, em vários países, e ali fazer a obra do Senhor. E em 1993, logo no dia 2 de fevereiro, eu estava embarcando com destino à África para fazer missões. Missionária Dalva, qual foi a sua primeira impressão ao chegar lá na África? A minha impressão foi que eu tinha entrado no túnel do tempo e regredido 200 anos, lá na época do Brasil Colônia, por ali. Pois, quando eu desci do avião, primeiramente eu fui para São Tomé e Príncipe, é uma ilha que fica localizada em frente ao país Gabão, no continente africano. E ali o aeroporto era tão pequenininho, menor do que uma rodoviária aqui do nosso Brasil. E eu já fiquei preocupada com aquilo. E, de repente, comecei a ver as casas, são casas de madeiras, uma pobreza muito grande, uns carros muito velhos, não vi animal, não vi carroça. O único animal que tem na ilha de São Tomé é gato e cachorro e alguns pássaros. Não tem galinha, não tem porco, não tem cabra, não tinha nada. E pela manhã, quando nós saímos à rua, eu fui me levaram até o mercado, e o mercado lá chama Candonga. E eu na Candonga, eu já tinha visto nas fotografias aqui do Brasil Império, aquelas mulheres com cesto nas costas, na cabeça, os filhos amarrados nas suas costas, outros carregando cachos de banana, peixe do outro lado. E eu olhava assim, eu dizia, meu Deus, eu regredi no tempo. E a mercadoria, ela fica toda exposta assim no chão, ou forrada mesmo em jornal e em cima. E também os alimentos não são vendidos por quilo. Aqui você compra 1 quilo de arroz, 1 quilo de açúcar, e ali você compra uma latinha de leite condensado de açúcar ou uma xícara de açúcar, de arroz, de feijão. Não existe sal refinado, é o sal grosso. E falta, porque o açúcar e o arroz e o feijão vêm da Europa para São Tomé. E ali fica 2, 3 meses faltando este ingrediente, né, que faz parte da alimentação. E a comida básica, como falta todas as coisas, a comida básica de São Tomé fica somente com peixe e banana verde, né? É o que se come ali na África. E aconteceu milagres na minha casa, porque eu sempre tinha os irmãos, as pessoas aceitam Jesus e vêm comer junto com o pastor, com o missionário. E sempre eu tinha 8, 10 pessoas na minha casa para almoçar e para jantar. E nós ficamos durante 2 meses com uma xícara de arroz e uma xícara de café de açúcar e outra de café, e não acabava. E Deus foi multiplicando e só acabou no dia que chegou no país o açúcar e o feijão. E muitas das vezes eu nem podia comprar. Uma certa vez eu precisava comprar arroz, eu enfrentei 3 horas numa fila, no calor de 50 graus. E quando chegou a minha vez de comprar, o homem olhou para mim e falou, sua branca, coma o seu dinheiro porque eu não vou te vender. O São Tomense, ele tem muita raiva do povo branco, do povo português, porque eles foram escravizados até o ano de 1990. Eles ainda eram escravos de Portugal. A libertação deles só tem apenas 5 anos, né? E eu louvo a Deus porque Deus operou na minha vida de uma tal forma ali em São Tomé, que até o presidente da República, o senhor José Trovoada, ele também aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador. Foram meus discípulos pelo período de 3 meses, aceitaram de verdade a Jesus, e foi um trabalho assim maravilhoso. E como o africano recebe, minha irmã, o Evangelho de Cristo lá naquela região?
O evangelho na África é de difícil aceitação, visto que o africano ele é preparado para não crer em Deus. Sendo que a maioria dos países africanos foram colonizados por países comunistas, socialistas. Então eles foram educados para não crer em Deus e muito menos ter o temor, assim, acreditar em Jesus como Salvador. E ele é um povo muito apegado às raízes dos ancestrais. Eles cultuam objetos dos bisavós, dos tataravós, que eles são apegados às tradições familiares. E ali começa a gerar o ocultismo e a magia, porque o diabo se prevalece disso e começa a usar aquele objeto. E as pessoas começam a acreditar. E quando eles estão em dificuldades, em vez de ele buscar na palavra de Deus, ou com um pastor, ou mesmo com a outra pessoa, eles vão buscar naquela pedra, naquele objeto, naquela imagem, uma resposta para a solução dos seus problemas. E dessa forma, Satanás começa a cauterizar a mente, endurecer os corações. Outra coisa que impede também a aceitação maior do evangelho ali na África é que o povo já é educado desde criança para a guerra, para a guerrilha e para a adoração ao governo, ao presidente. Eu fiquei assim muito admirada quando eu fui ler uma cartilha de tabuada de uma criança e eu vi um rifle, mais 2 rifles é igual a 3 rifles. Mas não é a palavra rifle, é a figura do rifle, é a figura da metralhadora, do carro-tanque. Então a criança começa a ensinar, mesmo na matemática, já a mexer com armas. E quando vai para os estudos sociais, eu li na gramática da menina, estava escrito assim: o nosso presidente é o nosso Deus, é o nosso Senhor, Salvador e Libertador, pois Ele é que nos libertou do inimigo, né? E o inimigo tem que ser morto. Agora, quem é o inimigo? O inimigo, se você passar e der um tropeção em um colega, é inimigo. E ele puxa da arma e te mata. Na África, uma criança com 12 anos já anda com 2 metralhadoras e cheio de pentes de balas no corpo. É uma coisa tremenda, porque é um país que vive de guerra já há muitos anos, e é uma guerra civil que não acaba, porque os governantes não têm interesse de acabar esta guerra, e a pessoa fica com a mente cauterizada. E por isso ela tem dificuldade em aceitar a Jesus. Para que os irmãos tenham ideia, eu cheguei para um senhor de quase 40 anos e eu falei para ele, eu digo: olha, você sabia que Jesus te ama, que Ele é o Filho do Deus vivo, que veio para nos libertar, Ele tem uma vida melhor para te oferecer. Ele olhou para mim e ele disse assim: dona, Deus não existe. Deus é você, Deus sou eu, é o nosso governante. Então é difícil pregar o Evangelho. Agora, quando nós pregamos o Evangelho com o poder de Deus, e eu quero aproveitar a oportunidade porque muita gente tem vontade de fazer missões na África. Para ir para a África é preciso ser muito cheio do Espírito Santo, porque é um país que você respira magia. Você vê as pessoas naquela simplicidade e você está falando com um feiticeiro, com um bruxo. Durante o dia eles são inofensíveis, mas à noite ele se transforma em animal, ele fica invisível, ele voa. Então tudo isso é perigoso. Para a pessoa fazer missões em África precisa realmente ter uma chamada muito forte do Senhor e pelo Espírito Santo. Não sendo desta forma, não vai ter uma boa aceitação. Bem, sabendo aí que a irmã participou com várias experiências, vamos destacar aqui a questão dos bruxos, dos feiticeiros. Fale alguma coisa para nós a respeito deles. Olha, uma coisa que me chamou muito a atenção logo no princípio foi em São Tomé, né? A primeira experiência que eu tive com uma feiticeira, uma moça que eu ganhei ela para Jesus. Essa moça era filha de uma bruxa ali de São Tomé. O diabo ali recebe o nome de Jambi. E essa feiticeira casou a filha dela, uma moça de 15 anos, ela casou de véu e grinalda e tudo com o diabo, porque ela estava pagando o dever. O diabo chega para a pessoa e diz: olha, sua filha precisa pagar dever. Então pagar dever é casar com ele, porque é uma escolhida. Essa moça tinha tuberculose, essa moça tinha lepra, ela era cheia de enfermidades, cheia de doenças. E eu encontrei essa menina, ela foi até na minha casa pedir roupas, e eu dei as roupas para ela e comecei a evangelizá-la. E orando por ela, Jesus a curou de todas as doenças, e ela aceitou Jesus. Ela aceitando a Jesus, ela foi expulsa da casa dela. E ela veio morar comigo. E a mãe daquela menina, ela era enfermeira lá do hospital, um único hospital dirigido por médicos cubanos, médicos com poucos preparos.
E eu passei na África, pelos países por onde eu passei, eu tive 13 malárias, e das quais 4 foram cerebral. A primeira malária cerebral que eu tive, eu fiquei internada em coma no hospital quase 15 dias. E a enfermeira, como era a bruxa, a mãe dessa moça, ela aproveitou-se para injetar veneno no meu soro. E ela pôs veneno no meu soro. Eu estava em coma, não sabia de nada. Eu sei que depois de 15 dias, o médico me chamou, o Dr. Martim. Ele disse: Dalva, o seu Deus é muito forte. Eu falei: mas por que você está falando isso, doutor? Ele disse: sabe, você está vendo este líquido? E me mostrou um líquido esverdeado no vidro, um outro meio amarelado, um outro meio verde. E ele disse: isso aqui é o soro que estava no seu braço. Só que isso aqui é uma quantidade pequena, porque o líquido injetou todo. Quando eu cheguei, eu já estava no final do soro. Ele disse: este soro está com um veneno fortíssimo. A pessoa que ingere esse veneno, ela morre e ela fica um zumbi, ela fica escrava dos feiticeiros. E, no entanto, você não sentiu nada, né? Você está aí, está bem, você não sentiu nada, me fala do teu Deus. E eu falei da palavra de Deus, onde diz, né, em Marcos, no capítulo 16, versículo 17, o Senhor dizendo, né, que em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome pegarão nas serpentes, não lhe fará dano algum, e se beberem coisas mortíferas, não te fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E a palavra do Senhor cumpriu-se literalmente na minha vida, ali onde serviu de um grande espanto. E algo que me chamou muito a atenção também, assim, que foi algo maravilhoso do poder de Deus, porque a bruxaria em São Tomé, as bruxas mulheres, elas se alimentam uma vez por mês de sangue de criança recém-nascida, até 3 meses de idade. E uma certa manhã eu estava indo para a Candonga fazer algumas compras. Para quem não sabe, Candonga é mercado. E, de repente, uma senhora que estava à minha frente, ela com o bebezinho amarrado às suas costas, ela tirou a criança chorando, desesperada, aqueles gritos, era como se a criança estivesse sentindo dor e a criança se torcia. E a moça que estava comigo, ela disse: sabe, missionária, deve ter alguma feiticeira aqui ou alguma bruxa bebendo o sangue desta criança. Eu falei: mas como? Ela falou: mas aqui é assim, a criança morre sem o sangue. E eu falei: então vamos orar. Eu comecei a orar e comecei a procurar se eu via alguém assim meio suspeito. E encostado ao muro estava uma mulher enrolada com um lençol preto, e ela estava de olho fechado sugando alguma coisa. E eu me aproximei e coloquei a mão entre o espaço da mulher até a criança e comecei a orar, expulsando aquele demônio e cortando aquela ligação satânica com a criança. Na mesma hora a criança parou de chorar e a mulher foi como se ela tivesse despertado e olhou para mim com um olhar muito feio e falou assim: você vai me pagar. E foi embora e eu também segui a minha viagem, fiz minhas compras, mas na volta, quando eu cheguei naquele mesmo lugar, a mulher saiu de trás do muro com uma pedra na mão do tamanho assim, parecia um paralelepípedo, e ela disse: agora eu vou te matar, e jogou aquela pedra, veio com a mão dela e tudo para cima do meu rosto. E a uns 10 centímetros do meu nariz a pedra parou e ela não conseguiu, ela fazia força e a pedra não encostava no meu rosto. E lentamente a pedra caiu assim nos meus pés. E ela gritou: que daleô! E saiu correndo. Que daleô é o dialeto crioulo que diz socorro. E ela saiu gritando: que daleô, e todo mundo ficou assustado e olhou para mim e dizia assim: essa mulher é diferente. E dessa forma o evangelho cresceu ali em São Tomé, e nós deixamos uma igreja ali com várias pessoas batizadas em nome de Jesus. Amém. Mas quais os países que a irmã evangelizou, onde a irmã teve mais experiências vividas? Primeiro eu fui para São Tomé e Príncipe, depois eu fui para o Gabão, para o Congo, Kinshasa, Zaire e Angola. E as minhas experiências assim com Deus, coisas assim extraordinárias que eu vivi. Um caso que me chamou muito a atenção foi no Zaire, lá no Kinshasa, onde uma senhora, ela foi fazer umas compras para a sua casa, para a sua família, e no retorno, de repente, a mulher começou a sentir dores nas pernas e ela acabou chegando em casa arrastada, que as suas colegas tiveram até que levá-la até a cama,
porque ela já não podia mais andar. E me chamaram para orar por esta mulher. E quando eu entrei ali no quarto daquela mulher, que eu tirei o lençol das suas pernas para pôr minhas mãos e orar para repreender aquela dor, eu fiquei apavorada, porque as pernas da mulher não eram mais as suas pernas, eram duas pernas de cabra animal mesmo. E eu até pensava, dizia, meu Deus, eu estou enxergando coisas, isso é ilusão de ótica. Mas eu peguei nas pernas da mulher e era perna de animal verdadeiramente. E eu comecei a orar e a falar com o Senhor o que estava acontecendo. E o Senhor falou para mim que era uma arte de bruxaria, para que eu jejuasse 3 dias, 3 noites, ali ao lado daquela mulher, não saísse de perto dela. E eu fiquei ali com aquela mulher orando, com ela jejuando e orando e expulsando. À noite, quando a gente estava orando, os demônios batiam nas panelas, batiam nas portas, nas janelas, queriam derrubar a casa, no telhado, era cachorro latindo, miados de gatos, era uma coisa tremenda. Só que nós sabemos que não eram os animais que estavam fazendo isso, e sim os bruxos, porque lá na África os bruxos e os feiticeiros, eles se transformam em gato e cachorro, de uma tal forma que lá as pessoas não criam um cachorrinho, um gatinho, porque não sabe se vai estar com um feiticeiro ou com um bruxo na sua casa. Então eles não criam um animal. E depois dos 3 dias de oração e jejum, aquela mulher parou as dores das suas pernas e no 3º dia ela voltou ao normal as suas pernas. E eu estava muito bem. Eu não sabia, a mulher foi para a igreja, aceitou Jesus, e eu não sabia que estava sendo perseguida pelo bruxo que havia feito essa bruxaria para ela, que era um feitiço chamado 88. E depois de 2 semanas, uma manhã eu estava tomando o meu chá na minha casa, me preparando para ir ministrar a palavra de Deus, porque lá os cultos são realizados durante o dia, pela manhã e pela tarde, porque à noite não se pode sair de casa, porque tem toque de recolher. Se a pessoa sair após as 7 horas da noite, ela é morta, ela leva tiro e morre mesmo. E só pode sair da casa às 7 horas da manhã do dia seguinte. E naquela manhã ali, aquele homem entrou na minha casa, entrou um homem gritando, onde você escondeu os seus soldados? Onde estão os seus soldados? Eu olhei para o homem e falei, mas eu não tenho soldado. Ele disse, não, você tem um exército. Eu falei, eu não tenho um exército. Ele disse, tem. Toda noite eu venho aqui com meus companheiros para te pegar, porque você está atrapalhando meus negócios, e os seus soldados passam a noite lutando comigo. Aí eu pensei, eu falei, como são esses soldados? Ele disse, são todos altos, são brancos da sua cor, eles usam roupas brancas e lutam com espadas na mão. E o seu soldado me furou, eu estou furada aqui na minha barriga. Aí eu falei para ele, aleluia, glória a Jesus, são os anjos do Senhor, né? A palavra de Deus nos diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o amam e o buscam, né? No Salmo 34, no versículo 7. Então, ali cumpriu-se mais uma vez a palavra de Deus. E eu falei para ele, são os anjos do Senhor. E ele olhou para mim assim, mas o que é isso? Aí eu peguei a Bíblia, fui mostrar para ele. E na África, a tradição de família, o mais novo não pode ouvir alguma novidade sem que o mais velho não ouça primeiro. E ele disse, não, meu mais velho precisa ouvir tudo isso que a senhora está falando para mim. E lá na África eu ganhei um título, é o título mais honroso que uma mulher pode ganhar, é o título de mamãe. Só uma pessoa muito especial é que eles chamam de mamãe. E lá eles me chamavam mamã, né? Que é no dialeto mamã. E ele já foi me chamando de mamãe. Ele disse, olha, mamãe Dalva, eu quero que a senhora vá na minha casa. Isso foi numa segunda-feira. Ele disse, quarta-feira eu quero que a senhora vá na minha casa para falar para os meus mais velhos tudo isso que a mamãe está falando. E eu fui na quarta-feira. Quando eu cheguei ali, eu vi uma multidão, mais de 70 pessoas ali, crianças, homens, velhos, jovens. E eu comecei a falar da palavra de Deus. Falei 3 horas. Quando eu parei, eu falei, agora, vocês não querem entregar a vida para esse Jesus maravilhoso, esse Jesus que me livrou dos feiticeiros, que mandou os seus exércitos para me embargar. Mas ele levantou e falou, mamãe Dalva, está muito bom o que a senhora está falando, continue falando. E eu preguei 12 horas a palavra de Deus. Depois, já não tinha mais saliva, o mais velho se levantou e falou assim, mamãe Dalva veio falar para nós do seu Deus, o Deus que cura, o Deus que manda soldados para guardar, e que nós precisamos entregar a vida para este Salvador, e eu aceito. E ele se ajoelha e vai levantando um por um
fazendo a mesma, dizendo as mesmas palavras e aceitando. Até aí foram 70 pessoas, né? Isso foi no Kinshasa. E algo que me chamou muita atenção lá no Congo, eu estava em Libreville e nós nos afastamos para uma floresta. Eu estava querendo ver leões ou andar. Eu falei, eu quero ver leões, eu quero andar de elefante, né? E eu fui com as meninas, mas o sol muito quente e me deu sede. E eu vi uma casa e eu disse, eu vou pedir água ali naquela casa. E eu cheguei, bati palma, tem alguém aí? Eu quero falar com alguém. E de repente me sai uma imagem de mais ou menos 60 centímetros de altura, essas imagens africanas todas feias, e veio andando na minha direção e dizendo, quem é você, com quem você quer falar? Eu olhei assustada e falei, sai dela, Satanás, em nome de Jesus. A imagem parou. Quando a imagem parou, eu continuei chamando. E um homem lá de dentro começou a dizer, Cadoço, quem está aí, Cadoço? Ô Cadoço, fala, quem é que está aí? E o homem não obtendo resposta, ele voltou. Aí ele olhou para a imagem, Cadoço, ô Cadoço, sai daí, Cadoço. Eu falei, se o senhor está falando com essa imagem, ela não vai mais falar com o senhor. Aí ele olhou para mim e falou assim, qual é o seu grau de bruxaria? Eu falei, eu não tenho nenhum. Ele falou, mas você fez o meu Cadoço parar. Eu falei, porque o meu Deus é mais forte do que o seu. E ele quis saber como era esse Deus. E eu falei de Jesus para ele, do poder de Deus. E nós passamos uma semana quebrando imagens daquele homem. 50 pessoas da família dele aceitaram Jesus também. Então, são algo assim maravilhosos, né? E nós vamos continuar falando das maravilhas do Senhor. Numa outra casa, na província de Uinge, eu cheguei naquela casa também. Eu fui no propósito de evangelizar, porque me falaram que naquela casa tinha um quibandeiro. E eu falei, eu vou passar lá e vou falar de Jesus para ele. E eu cheguei na porta, e quando eu bati na porta, chamando alguém, saiu uma vara de goiabeira, tipo bengala, feita como se fosse uma bengala. A vara veio em pezinho e falou, o que você quer? O que você deseja? Com quem você quer falar? E eu olhei e falei, o sangue de Jesus tem poder, sai dela, Satanás. E a vara caiu. Aí o homem veio, olhava a vara, balançava, falava umas palavras mágicas e a vara no mesmo lugar. Aí ele olhou para mim e falou assim, você é mais forte do que eu? Eu falei, o meu pai é mais forte do que o seu, porque eu sou filha de Deus. E dessa forma nós travamos a amizade. Uma semana depois, aquele homem, com toda a sua família, também aceitou Jesus. E é por isso, irmão, porque às vezes as pessoas dizem assim, mas irmã Dalva, em 1 ano e poucos meses a senhora ganhou 1.500 almas para Jesus? Como foi isso? Porque quando ganhava era de famílias inteiras, né? Então, esses casos assim foram acontecendo, né? A feitiçaria na África é algo totalmente diferente daqui do Brasil. Aqui no Brasil faz macumba nas estradas, nas ruas, né, com farocas, essas coisas. E lá os feiticeiros não precisam disso. Lá eles entram na vida da pessoa através do plano espiritual. Eles dizem no astral, mas é a vida espiritual, a vida invisível. Quando a pessoa morre. Numa manhã, lá em Luanda, me trouxeram uma mulher. A mulher estava numa maca improvisada, e aquela mulher, ela gritava, chorava, gemia, não podia nem falar. E o marido dela falou, me mandava, eu trouxe a minha mulher aqui para a senhora fazer alguma coisa por ela, porque os feiticeiros comeram minha mulher. Eu falei, meu Deus do céu, mas como assim que eles comeram? Aí ele falou, não, eles comeram mesmo, de noite eles vieram, esquartejaram minha mulher e comeram os pedaços dela, e a minha mulher está aí. E quando eu tirei o lençol para ver o corpo da mulher, eu fiquei apavorada. Ela contou que sonhou que muitos homens com crianças tinham esquartejado ela e comido o seu corpo. Mas o corpo dela estava inteiro, só que tinha mordida desde a raiz do cabelo ao dedão do pé. O corpo dela inteirinho estava todo inchado com aquelas mordidas, com a marca dos dentes. E a mulher gemendo, o marido dela só dizia, faça alguma coisa, porque se você não fizer, minha mulher daqui a 2 dias ela vai estar morta, porque o feiticeiro já matou ela, só falta sair o espírito. Aí eu levei para o meu quarto, pus ela na minha cama e comecei a orar e jejuar mais uma vez, para quebrar todas aquelas feitiçarias, tirar todas aquelas coisas lá daquela mulher. E depois de 4 dias, aquela mulher se recuperou e voltou para casa dela andando, né? Então, eu levei aquela mulher com a sua família para a igreja. E uma tarde nós estávamos voltando da igreja. Eu entrei na minha casa e
pus minha Bíblia em cima da minha mesinha e me sentei assim na calçada da minha casa. Eram umas 6 horas mais ou menos. Eu estava esperando anoitecer. E me sentei ali e comecei a olhar para o céu e a pensar no Senhor, nas coisas de Deus. Eu já estava há 1 ano ali na África, com saudade de casa, da minha família. De repente eu vi que vinha um homem na minha direção, na direção assim da rua, da minha casa. E aquele homem de repente passou pelo muro. Eu esfreguei meus olhos e falei, Jesus, será que ele passou pelo muro? Mas como? Ele não entrou pelo portão, ele passou pelo muro. Sem pular, e passou. E quando ele chegou numa distância de uns 3 metros, o homem começou a encolher como se ele fosse sugado para a terra, e começou a encolher, se transformou num gato e deu um miado e pulou em cima de mim. Nessa hora o Espírito de Deus falou no meu coração, fica atenta. E eu vendo aquilo ali, apavorada, eu estirei minha mão quando o gato pulou e falei, o sangue de Jesus tem poder, sai Satanás. O homem deu um miado, aquele gato deu um miado e pulou do outro lado e saiu correndo e passou pelo muro outra vez. E eu fiquei assustada, entrei para minha casa, fechei a porta, fomos orar e tudo, meditar na palavra. Não chegou 2 semanas. Eu estou vindo da igreja, o homem veio e ficou assim, uma distância de 1 metro mais ou menos, e falou, eu posso fazer uma pergunta para a senhora? Eu falei, pode. Ele disse, como a senhora consegue andar no fogo? Eu falei, mas eu não tenho fogo, eu não ando no fogo. Ele disse, anda no fogo. Ele disse, faz 2 semanas que eu ando atrás da senhora para lhe atacar. E toda vez que eu vou chegando perto, tem um muro de fogo ao redor da senhora. E quando a senhora estira a sua mão, eu vejo fogo e eu não posso chegar perto. Então eu falei para aquele homem, a palavra de Deus diz o seguinte, está escrito em Zacarias no capítulo 2, versículo 5. Pois eu, diz o Senhor, lhe serei um muro de fogo em redor. Então, Deus que colocou esta muralha de fogo ao meu redor para que você não me atacasse, nem você, nem os outros feiticeiros. E ele perguntou para mim, e se eu aceitar o seu Deus? Esse Jesus, ele também vai pôr esta muralha de fogo ao meu redor? Eu falei, sim, com certeza. Ele falou, porque os outros feiticeiros virão me atacar. Eu falei, mas Deus vai pôr esta muralha de fogo ao seu redor. E não somente ao redor deste feiticeiro, mas como também ao redor de todos aqueles que amam, que buscam ao Senhor Deus. Muitas das vezes nós estamos orando, estamos andando na rua, coisas acontecem, como muralhas de fogo, exércitos de anjos que vêm para nos defender. Porque o Senhor, ele é fiel e ele zela por cumprir com a sua palavra. Aleluia. Missionária Dalva, é verdade que existe zumbi na África? E o que é um zumbi? Zumbi é uma pessoa morta-viva. Eles são preparados no ritual voodoo, que são realizados no Congo, no Guiné, e na Serra da Leoa, no Kinshasa e também em Angola. O feiticeiro prepara um pó feito de uma porção de folhas venenosas. E este pó ele joga na frente da casa da pessoa que ele quer transformar em zumbi. E quando a pessoa pisa, visto que os africanos andam sempre descalço, e quando ele pisa neste pó, esse pó infiltra-se pelos poros da sua pele e causa uma infecção intestinal com hemorragias e defecando sangue. É uma morte horrível que a pessoa tem em poucos dias. E a pessoa tem essa morte comprovada pela medicina. E no Zaire, uma tarde, eu me deparei com um homem com uma pele ressecada, os olhos parados. Ele não falava, só saíam uns grunhidos da sua boca. Então a irmã que estava comigo, ela me disse que era um zumbi. Então eu olhei para aquele homem, tirei a mão para ele e comecei a orar. E ele foi se chegando para mim. E ao pôr a mão sobre a cabeça dele, orando, o Senhor Jesus o libertou. E depois da oração foi como se ele tivesse despertado de um sono. E ele olhou assustado para nós e perguntou onde ele estava, que lugar era aquele. E quando nós falamos que era o Kinshasa, ele disse, mas o que eu estou fazendo aqui? Eu sou de Uinge, como foi que eu cheguei até aqui? E procurou retornar para sua casa liberto. Depois deste homem, vieram mais 2 zumbis que também foram libertos em nome de Jesus Cristo. E o feiticeiro, que é chamado Soba, ele ficou aborrecido e ele mandou um recado para mim dizendo que eu estava atrapalhando os negócios dele. Porque cada vez que eu orava por um zumbi, o pote, que é a vasilha onde ele aprisiona a vida da pessoa,
explodia. Ao ser feita a oração, o potinho explodia. E ele ficou com medo de perder os escravos que ele tinha, porque o zumbi ele fica escravo do feiticeiro para trabalhar na lavoura, para fazer os mandados dele, para matar pessoas, para amedrontar, para assustar. E fica o zumbi só ouve a voz de comando do feiticeiro. Por isso que chama zumbi, morto-vivo. Na África também, ali em Uinge, eu me deparei também com um homem virado lobisomem. A palavra de Deus fala de um rei da Babilônia chamado Nabucodonosor, que este homem, por 7 anos, ele comeu capim com os animais e que cresceu pelos no seu corpo e ele tornou-se animal. E eu pude comprovar isso também, né? Assim de perto, porque uma irmã chegou para mim e ela disse: Irmã Dalva, eu tenho um irmão que é animal. Eu falei: mas como animal? E ela me explicou que quando morrem as pessoas ali na África, eles têm um ritual. Isso já vem de geração a geração. Eles primeiro fazem o pranto. A pessoa morre. Então, durante 7 dias, os parentes, os amigos íntimos, eles chegam até as casas ali, ficam pranteando, chorando. É o que a Bíblia fala das carpideiras. Porque de um lado ao lado do morto, ficam as mulheres chorando e pranteando. E distante ficam os homens conversando. E depois isso enterra. Aí vem mais 7 dias de nojo. Nojo, eles retiram todos os móveis das suas casas e forra com esteira o chão, e eles ficam sentados ali na esteira e começam a receber as visitas dos parentes distantes e daqueles que ainda não tiveram com eles para desejar os pêsames. E depois que passa o período do nojo, então eles se reúnem, os íntimos com os mais velhos, e começa o ritual para saber de quem foi a culpa daquela morte. Para o africano, toda morte tem um culpado. E eles convidam o feiticeiro, o quibandeiro, o mágico, o adivinho e o bruxo. Porque lá na África são 5 qualidades de feiticeiros. E esses homens, como Satanás é o acusador, ele procura sempre nos acusar. E ele aproveita dessa situação e lança, dizendo que foi algum membro da família. E foi o caso desse rapaz, ele foi acusado da morte da sua irmã mais velha. E quando é acusado, de imediato o feiticeiro vem até a pessoa, pronuncia umas palavras mágicas e dá uma pancada na cabeça do outro, e é como se ele quebrasse o pescoço, que cai para frente e não levanta mais o pescoço. Então eles vai os mais velhos com os feiticeiros, desenterram a pessoa, a criança, o adulto, seja quem for, e ali eles tiram os líquidos daquelas pessoas e mistura com folhas para dar banho, e a pessoa é obrigada a beber aquilo ali. Então ele bebe. Quando ele bebe aquilo e toma o banho, de imediato ele já perde a memória, já perde a consciência, já não sabe mais quem é, já não fala, e ele é amarrado e levam e soltam ele nas florestas. E ali na floresta, depois com o tempo, ninguém leva comida nem nada, eles vão se transformando em animal de verdade. E quando a moça me levou até esse rapaz, transformados em lobisomem para nós, né? Porque lá eles chamam homem-animal. Ou então homem-bicho. Tem um homem-bicho ali, porque virou um lobisomem. E aquele rapaz, nós oramos por ele várias vezes, até que eu pude me aproximar dele, pôr a mão sobre ele e orar. E uma semana depois, ele foi retornado à sua casa e aos seus familiares totalmente libertos. E aqueles pelos caíram do seu corpo. Também, lá na África, é um país de muita magia e das tradições, eles têm muito do canibalismo. E lá no Gabão eu fui convidada para tomar uma sopa na casa de uma pessoa até influente na política, dos governantes lá. E quando eu me sentei à mesa e veio aquela tigela com sopa, estava com um cheiro agradável. Mas quando a mulher encheu a concha e despejou no meu prato, tinha o dedo polegar e 2 olhos de pessoas na sopa, misturado com um legume chamado mata-bala. Quando eu vi aquilo ali no meu prato, eu fiquei apavorada. E eles pegam e vão comendo aquilo tudo. E eu já fui correndo e já telefonei para o consulado para dizer onde eu estava. Eu pensava comigo, eu digo, de repente eles resolvem me comer, então eu já vou falar onde eu estou, porque assim eu vou ficar mais segura. E saí do Gabão e fui para Angola.
Missionária Dalva, nós falamos tanto sobre os adultos, mas eu gostaria que a irmã falasse-nos sobre as crianças. Existem crianças feiticeiras na África? Sim, existem. A primeira vez que eu me deparei com crianças feiticeiras foi numa manhã que eu estava estudando. Eram 7 horas da manhã, eu estava estudando para um seminário sobre libertação lá na igreja, eu estava ministrando. E um irmão entrou no meu quarto, por sinal um dos nossos evangelistas, e ele falou: mamãe Dalva, tem 7 crianças feiticeiras aí na sua porta. Eu falei: isso não existe, filho, eu preciso estudar, não me atrapalhe. Ele saiu, passado meia hora, ele voltou e ele falou: mamãe Dalva, as crianças feiticeiras estão se comendo. Eu falei: filho, isso não existe criança feiticeira. Ele disse: pode não existir na sua terra, mas na minha terra existe criança feiticeira. Venha. E eu fui, quando eu saí à porta, eu fiquei estarrecida, eu quase caí sentada. As crianças estavam uma agarrada na outra, se mordendo, se comendo de verdade. O estado das crianças era deplorável, elas estavam todas machucadas, espancadas, a menina sangrando na boca, o outro com a pele das costas toda arrancada. E eu vendo aquela cena toda, eu gritei: para, em nome de Jesus. E eles pararam, eu falei: vem até aqui. E eles chegaram perto de mim e eu perguntei: mas o que são vocês? O pequenininho começou a falar: ela é feiticeira. Aí ela falou: cala a boca. Ele disse: ela é a nossa chefe, é por causa dela que a gente vai morrer. E eu falei: mas morrer por quê? Aí o rapaz me explicou que ele tinha ido comprar pão e na volta ele viu um aglomerado de pessoas, ele chegou até lá e as crianças estavam sendo amarradas em fogueiras para serem queimadas, porque o padre falou que feiticeiro tinha que ser queimado. Eles não creem na libertação dessas vidas. E o rapaz falou que tinha uma missionária brasileira que orava pelas crianças e elas ficariam libertas. Os parentes pegaram as crianças e trouxeram e soltaram na minha porta e foram embora. E eu peguei e falei: muito bem, você fica aqui, e mandei chamar os parentes deles. Quando eles chegaram, eu falei do Evangelho, falei de Jesus, eles aceitaram a Jesus. E eu fui orar pelas crianças. Essa menina chamada Maria tinha 9 anos de idade e ela comandava 500 crianças que ela havia enfeitiçado lá na escola. E essa menina, ela contou para mim que ela se transformava em rato e entrava por baixo das portas nas casas para matar as pessoas, para jogar doença ou mesmo para afligir as pessoas. Um outro garoto de 8 anos, ele se transformava em bode, o nome dele é Álvaro. E um garotinho de 4 anos, ele se transformava em formiga para entrar por baixo das portas nas casas e quando ele picava as pessoas, a pessoa adoecia e morria. E esse menino matou o pai, matou a mãe, matou o avô. E a Maria matou o pai dela e os irmãos mais velhos. Estava esperando a mãe dela a ganhar o outro neném que ela estava esperando para poder matá-la. E foi quando a família descobriu isto e resolveram matá-la. E eu fui orar por essas crianças. Quando eu pus a mão sobre a cabeça deste garoto de 4 anos, o diabo tomou esse menino e ele falou para mim, disse: eu vou arrancar os seus olhos, porque eu não gosto de você. E pulou para cima de mim. Quando ele avançou em cima de mim, eu comecei a orar, em nome de Jesus Cristo, expulsando. Foi legiões de demônios nestas crianças. Uma criança que enfrentava, os adultos não conseguiam segurá-las, mas louvado seja Deus, essas crianças ficaram libertas. E através dessas crianças, Maria foi trazendo outras crianças e Deus foi libertando todas elas. Como essas crianças foram enfeitiçadas? É da seguinte forma: os feiticeiros mais velhos, eles dão uma bala, um bolinho, um pedaço de pão para uma criança. E quando é à noite que a criança dorme, o feiticeiro vem no sonho da criança e fala para o espírito dele: me dá a minha bala, me dá o meu bolinho. Ele diz: mas eu comi, eu não tenho. Ele diz: mas eu quero. E a criança não tem. Então o que ele faz? Ele fica durante uma semana torturando esta criança. Os parentes dessas crianças me contaram que durante a noite eles ficam gritando, chorando, mas não acordam e nem conseguem levantar da cama. Porque tudo isso é feito no mundo espiritual, só que isto tudo reflete no corpo físico da pessoa. E dessa forma essas crianças foram ficando enfeitiçadas. Com o passar do tempo, eles chegam para as crianças e dizem assim: olha, agora você vai me dar o seu pai. Aí ele dá. Aí o que faz? Reúne os feiticeiros e durante a noite vem e mata o pai daquela criança. E assim vai matando um por um membro da família e a criança também participa. Uma menininha de 5 anos chegou para mim
ele está batendo muito em mim. Eu falei, mas filha, por que ele te ama? Ela falou, não, ele não me ama, eu vou matar ele. Toda noite eu faço ele de cavalo e eu ando montada nele, porque ele é o meu cavalo, mas agora eu vou matá-lo. E eu orei por essa criança, eu tive que fazer 24 horas de jejum para que essa menina fosse liberta. Depois dela, eu estava fazendo uma campanha de libertação ali também, naquela área, no bairro que eu estava fazendo a campanha. Foi um lugar onde nós abrimos uma igreja, chama-se Palanca. É o bairro do Palanca. E ali, na tarde que eu estava fazendo a libertação, me chegou um senhor com um filhinho segurado pela mão, um menino de 4 aninhos. Ele chegou para mim e falou, missionária, eu sou feiticeiro. E esse meu filho também é feiticeiro. Eu falei, mas como? Ele é uma criança? Ele disse, só que ele é mais perigoso do que eu. Eu trouxe ele porque eu preparei esse meu filho desde o dia que a minha mulher engravidou. Quando ela engravidou, ele pensou, vai fazer deste criança o maior feiticeiro da África. E ele começou a alimentar a criança no ventre da mãe com feitiços. Quando o bebê nasceu, o bebê durante o dia era um bebezinho. À noite ele já saía com o pai para fazer feitiços, para pegar as pessoas, para lançar doenças, atrasar as vidas das pessoas e tudo mais. E o pai foi passando toda a feitiçaria para o filho. Resultado, com 4 anos de idade, o menino chegou para o pai e falou, pai, agora eu sou mais forte do que você e eu vou te matar porque não pode ficar nós dois na mesma casa. E o pai, assustado, me levou a criança para orar por eles. Eu orei por ele, orei pelo pai, e graças a Deus os dois foram libertos, e ele me trouxe a filha dele também, uma moça de 12 anos. Quando eu orei por aquela menina, ela tinha uma agulha enfeitiçada no seu braço, enfiada na carne. E quando eu pus a mão que eu orei por aquela garota, a agulha pulou e saiu para fora do braço da menina. E foi assim algo maravilhoso, aquela família toda aceitou Jesus, para a honra e glória do nome do Senhor. Com essas crianças, nós começamos a fazer um trabalho sobre libertação de criança. E as crianças passaram a trazer outras crianças e a notícia se espalhou. Depois os pais estavam trazendo as crianças até das províncias, de outros países, para orar. E a obra foi assim tão grandiosa, nós entramos com um projeto no governo provincial pedindo um terreno para que nós construíssemos uma missão de libertação em prol da criança feiticeira. E eu louvo a Deus porque eu recebi uma carta agora me dizendo que o governo doou o terreno. E assim nós vamos poder construir ali na África, em Angola principalmente, que é em Luanda, no bairro chamado Palanca, uma missão para a libertação de crianças. Porque lá existem muitas crianças abandonadas na rua, criança até de 3 anos, 2 anos, e que os pais abandonam porque são feiticeiros. E esta missão irá ajudá-los, com certeza. Amém? Missionária Dalva, certamente o Senhor usou a irmã poderosamente em toda a sua caminhada dentro do território africano. Como o povo aceitou a obra de libertação? Olha, foi algo assim maravilhoso. E eu pude ver ali também o poder de Deus e a confirmação desse ministério que Deus colocou em minhas mãos ali na África. Porque em todo o continente africano eu fui a pioneira mulher a fazer cruzadas, porque até então só pastores americanos que chegavam ali na África iam para as praças e faziam cruzadas de rua. E uma mulher pregando na África era novidade. E nós marcamos uma cruzada de rua onde nós reunimos mais de 5.000 pessoas. Sem propaganda, somente anunciando precariamente com uma corneta, mas as pessoas foram movidas assim pela curiosidade, né? Tinha pastores de outras denominações e outras igrejas que diziam assim, mas como? Uma mulher fazendo cruzada? Mas uma mulher pregando na praça? Que negócio é esse? E com libertação? Mas o que é isso? Ah, isso eu quero ver. E foi fluindo assim as pessoas, os ministros evangélicos. E eu não sabia que também o Ministério de Cultura de Angola também estava presente
presente, né? E nós fizemos uma cruzada de 3 dias, onde reunimos os 3 dias mais de 5.000 pessoas, onde no primeiro dia foram 300 pessoas que aceitaram a Jesus. O africano é algo maravilhoso, eu amo aquele povo. Ele é difícil de aceitar o Evangelho, mas quando ele recebe a palavra de Deus, ele aceita Jesus e no dia seguinte ele já começa a praticar a Bíblia. Mas ele pratica mesmo, no amor, no repartir o pão, e nasce no coração dele uma sede muito grande de conhecimento. E nas igrejas lá, nós falamos igrejas porque é diferente daqui, não tem templos. As igrejas são feitas nos quintais das pessoas. Eu arranjava saco plástico de farinha de trigo, emendava e levantávamos com pau para segurar por causa do sol. Lá nós temos um sol de quase 50 graus. Em Luanda não chove, a terra é seca, tem rajadas de chuva de areia. É uma coisa tremenda. Então a gente tem que improvisar. E os bancos a gente faz com blocos com tábuas em cima e as pessoas sentam e o povo fica muito alegre. E o que é mais lindo é o seguinte: quando você está pregando e você vai dando as referências bíblicas, ele vai anotando, ele vai escrevendo e depois ele vai na sua casa querer explicação maiores, bem mais detalhada sobre aquele assunto que você falou. Então o missionário ele trabalha dia e noite, pregando mesmo, ministrando a palavra de Deus. E nessa cruzada, muitos feiticeiros foram para assistirem o culto, né? Eu dei meu testemunho, né? Como eu saí do convento, como Jesus me tirou da feitiçaria, tudo isso. E muitos feiticeiros aceitaram a Jesus. E outra coisa também que para eles foi assim admirável, é que os demônios incorporavam e eles rolavam pelo chão, rolaram no chão, mulheres que soltou crianças, que eram feiticeiras, e o demônio pegou. E orávamos, as pessoas eram libertas, 2 paralíticos saíram andando, um outro, nós temos ele até na fotografia, encostado à muleta dele, ele tinha paralisia, ele sofreu uma malária cerebral e ficou paralítico do lado. E na oração Jesus o curou, né? Então foi algo assim fantástico. Deus operou maravilhas durante os 3 dias. E eu fiz no bairro do Palanca. E do Palanca já fui para o outro bairro chamado Sampa, depois do Sampa Mapu, e fui passando. E até que nós recebemos uma convocação do presidente da República de Angola, um convite para irmos ao aniversário dele. Ele completava 70 anos e nós fomos convidados a participar do aniversário dele. E ali ele me perguntou muito sobre a obra, sobre a igreja, por que eu tinha deixado minha família para chegar até ali. E eu falei do amor que Deus colocou no meu coração pelo povo africano. E o ministro de Cultura, ele me deu todo o apoio. E um apoio assim muito grande. E com 3 meses apenas que eu estava em Angola, eu recebi identidade angolana. Eu sou cidadã angolana e sei que esta obra veio do Senhor, né? A libertação foi muito grande, muita gente foi curada. Tem um quibandeiro chamado o irmão Caludieco, né? Esse homem, antes de Jesus, ele tinha câncer nos 2 pulmões, na garganta, ele não falava. O homem tinha um mau cheiro horrível. E nós oramos por aquele homem, ele aceitou Jesus. No dia seguinte, ele já estava falando e curado totalmente. E Deus falou que ele iria ser pai, porque a maior luta, a maior tristeza para um homem africano é ele não poder gerar um filho. O africano, ele casa para ter filhos. E é um problema quando a mulher não pode ter filhos, isso causa até mortes. Porque a mulher na África, ela é comprada pelo marido. E como ele compra, ele pergunta para o pai: olha, eu vou pagar caro, a sua filha tem certeza que ela faz filhos? E se ela não fizer filho, eu posso devolver? Então fica algo assim meio deprimente para a moça, né? Mas é a tradição deles, é a cultura deles e eles levam isso a sério. E o irmão Caludieco, ele não podia ter filhos por causa da doença do pulmão, por causa de outras doenças que ele tinha, mas Jesus, o curando, ele teve uma filhinha e quando eu vim da África para o Brasil, ele já ficou a Dalvinha, né? Aliás, na África, quando o africano se apega a alguém, os filhos vão nascendo e se for homem, põe o nome da pessoa, se for mulher. E eu deixei muitas Dalvinhas ali na África, glória a Jesus. Há casos também que na
causa do motivo de haver muitas crianças que são feiticeiras, que são enfeitiçadas pelos mais velhos, às vezes a própria criança briga uma com a outra e diz: olha, eu vou falar para o teu pai que tu é feiticeiro. E o pior é que os pais acreditam nisso. E o que eu mais sofro é porque eu presenciei a morte de uma moça que não pude salvá-la. Essa moça, uma garota de quase 14 anos, ela vinha da escola e a colega chegou para a mãe dela e falou: olha, cuidado que a sua filha é feiticeira e ela vai te matar. E a mulher, sem avisar nada para a filha, ela comprou 5 litros de querosene. O querosene na África chama petróleo. E ela comprou o petróleo, despejou num galão, desses galões de óleo grande, e despejou ali dentro, jogou uma moeda e pediu para a filha entrar lá dentro para ir buscar a moeda. E quando a garota entrou ali, ela riscou o fósforo e tampou e pôs pedras em cima para que a moça não pudesse sair. E uma jovem veio correndo e falou: mamãe Dalva, a mãe está matando ali a filha porque disseram que é feiticeira. E eu saí correndo, quase 5 quilômetros, não tive condições de chegar. Quando eu cheguei, a moça já havia parado de bater e já tiramos a tampa e não houve mais jeito. A moça estava morta já, toda queimada. E isso nos trouxe uma grande tristeza de ver isso acontecer. Eu também conversei com um pai que ele pagou $100 para um policial matar o filho porque disseram que o filho era feiticeiro. E ele chamou o filho e disse: filho, você vai com esse polícia ali no Candongo fazer umas compras. E ele foi. Quando ele chegou em um terreno baldio, que é chamado Ibondeiro, ali o policial deu um tiro no garoto e matou. E quando os parentes foram perguntar por que ele mandou matar o filho, eu disse: não, ele era feiticeiro. Então quando fala é feiticeiro, fica por isso mesmo. A autoridade não toma providência, ninguém toma uma providência. Por isso que Deus pôs no nosso coração de abrirmos a missão em prol da libertação das crianças ali na África. Missionária, a irmã pretende retornar ao continente africano para dar continuidade a esse trabalho que ainda não foi terminado. Deus fez uma aliança comigo e o povo africano. E esta aliança, ela não pode de forma nenhuma ser partida, ser quebrada. E pela misericórdia do Senhor, agora em outubro, nós estaremos regressando ali a Luanda para dar continuidade ao trabalho, também tomando posse do terreno que o governo nos doou para fazermos a obra. E estamos sempre indo e vindo ao Brasil porque precisamos levantar fundos para construir a obra missionária de libertação ali na África em prol das crianças e também dos adultos. Nós deixamos 1.500 pessoas batizadas em 4 igrejas em lugares diferentes e graças a Deus hoje já são 8 igrejas porque elas cresceram, estão se multiplicando, são novas vidas que estão chegando e não podemos de forma nenhuma parar com este trabalho, porque esta obra é do Senhor e a porta que Deus abre ela não pode fechar. Amado irmão, acompanhando esses 2 LPs, você também vai levar um panfleto com as fotos das pessoas aqui mencionadas, das crianças, dos feiticeiros e tudo isso, para que você veja que nós não estamos inventando fatos, mas que é uma realidade, com documentação provando tudo aquilo que nós temos narrado aqui. Que Deus o abençoe.